Uma coisa que chamou muita atenção hoje no programa foi exatamente o momento em que o Thiago Leifert, ele estava ao vivo e o Guilherme foi falar o voto dele e foi justificar porque que ele tinha puxado o Pyong para esse paredão junto com ele. E aí, neste exato momento, sabe o que aconteceu? O Thiago invadiu a fala do Guilherme e não deixou ele concluir, não deixou ele falar sobre a história do Pyong ter sido chamado no confessionário. Isso chamou muita atenção na internet porque todo mundo usou a palavra censura por parte da direção do programa para aquilo que foi falado ali, queria ser falado pelo Guilherme. Ele nem teve a oportunidade de falar. Aí o Thiago, ele interrompeu falando o seguinte: esse assunto tá encerrado e a gente não fala mais sobre isso e você não tem, inclusive, falou pro Guilherme, você não tem, inclusive, poder de saber o que tá acontecendo aqui fora, lá, e deu uma coiçada nele lá na hora, né? Deu um soco grande nele e todo mundo ficou se perguntando por que o Thiago fez isso, o que o Guilherme tinha pra falar que o Thiago não deixou ele falar e causou um mal-estar danado. Assim que o Guilherme foi pra dentro do confessionário, porque ele também teve a oportunidade de votar pela segunda vez, ele fez exatamente essa cara aí, que foi uma cara de insatisfação e de pedido de desculpas. Ele chegou pro Thiago e falou assim: eu não sabia que eu não poderia falar sobre isso. E aí a internet começou a falar mais ainda, porque o Thiago teve que se justificar naquele momento, no momento em que o Guilherme pediu desculpas, falando que isso era um assunto encerrado e que não era mais pra tocar nesse assunto e lá. Por que eu trouxe isso aqui em discussão? E é por isso que eu gostaria de comentar com você que tá acompanhando aí do outro lado. Esse tipo de postura por parte do programa gera esse desconforto no público. Provavelmente o Thiago, ele interferiu ali e cortou o Guilherme justamente porque alguém falou uma coisa na cabeça dele ali. Eu tô supondo aqui, né? E deixou a gente muito angustiado. Esse corte que a emissora faz num assunto que já aconteceu, em algo que aconteceu, de chamar um participante no confessionário e simplesmente não dar tantas satisfações ou não falar qual foi o teor da conversa, isso causa na gente ali um certo mal-estar e achar que tem manipulação rolando por trás. Eu queria muito saber a sua opinião, você que acompanhou esse trecho, você que viu essa cena, foi uma cena desconfortável, foi uma coisa que chamou a atenção, todo mundo ficou se perguntando, o Maurício Sticer foi no Twitter e falou sobre isso também. Eu quero saber a sua opinião, você deixa aqui embaixo no espaço de comentários, porque, na minha opinião, foi um desrespeito por parte da Globo com o público. Se ele não poderia falar sobre aquilo, o Thiago tinha que virar e falar: olha, ele não pode falar, gente, porque esse é um assunto jurídico que já foi resolvido, a emissora não vai mais tocar nesse assunto. Ponto final. Agora, deixar uma coisa no ar, uma interrogação na cabeça de todo mundo, que foi o que aconteceu, causa brechas, abre brecha para esse tipo de postura em relação ao programa. Eu tô falando isso porque na Fazenda aconteceu a mesma coisa, da emissora, no caso a Record, não deixar, simplesmente na final do programa, os jornalistas irem lá, porque havia a suspeita de manipulação por parte da emissora, que conseguiu cancelar ali uma roça que seria decisiva pro programa e que, pra você ter uma ideia, não daria o prêmio pro participante da temporada 11 aí, que foi o Lucas, tá certo? Ele acabou ganhando o programa aí, só pra você ter uma noção como a interferência da direção do programa faz toda a diferença no andamento do jogo. E quando isso é escancarado na cara do telespectador, isso tem que ser discutido sim. E eu não gostei da maneira como o Thiago interferiu, nem deixando ele concluir o que ele queria falar em relação ao Pyong, em relação ao episódio dele ter sido chamado no confessionário. A emissora tem que se posicionar, a emissora tem que deixar claro todos os movimentos que ela faz no jogo, porque senão não tem imparcialidade porcaria nenhuma, tá? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião.